Saíram aqui os números do Datafolha, votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 50% dos votos válidos nessa pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada, pesquisa TV Globo Datafolha para a presidência da República. Jair Bolsonaro aparece com 36% de votos válidos. Simone Tebet aparece com... Ciro Gomes aparece com 6% de votos válidos e Simone Tebet com 5% de votos válidos. Fechando esse primeiro grupo, Soraya Tronic com 1% de votos válidos. Repetindo então, Lula com 50% de votos válidos, Jair Bolsonaro 36% de votos válidos, Ciro Gomes com 6%, Simone Tebet com 5%, Soraya Tronic com 1%. Yuri Pita. Ficou tudo igual, né? Exatamente. Entre os dois aqui, 50 e 36 já era o levantamento anterior. Márcio, boa noite para você. 50, né, Yuri? E o 50, exato. Fica ou seja, pro domingo. Joga a moeda para cima e vê se vai 50 a ter... 50. Exato, se vai ter segundo turno ou não. Agora, claro que o debate pode ter alguma... Dada essa situação tão limite do ter ou não ter o segundo turno, de o Lula conseguir ou não superar essa marca, o debate acaba tendo um papel importante nesse aspecto, de novo, daquela... O Caio estava mencionando essa questão dos ataques, de muita agressividade, que é o que se espera de fato, entre eles principalmente, de ter muita... A grande questão é o quanto isso pode também elevar taxas de rejeição, que são já altas no caso do presidente Jair Bolsonaro. É um equilíbrio debate de 2006, né, da Band. Era um debate do Lula contra o Alckmin, que o Alckmin bateu muito, foi extremamente agressivo. Mas isso no segundo turno, né? Porque no primeiro turno o Lula não fez. E aí tem essa leitura de que quando bate muito, vitimiza o outro, e o outro acaba, quem apanha muito acaba saindo beneficiado. Quem bate perde, né? E esse ano a gente está num contexto de uma eleição em que a violência se tornou pauta da eleição. Então também esse tom de agressividade, que a Raquel mencionou Simone Tebet, ouvi do pessoal dela hoje, que é isso, que a ideia é, enquanto os dois se digladiam, que ela consiga fazer o debate em alto nível, ou tentar elevar o nível do debate para se destacar com isso. Eu já ouvi duas avaliações distintas. Tem muito esse ponto do quem bate perde, até porque as pessoas estão cansadas. Exato. Existe um cansaço generalizado, assim, dessa polarização, desse clima mais pesado. O PT acredita muito nisso. Mas também estava conversando mais cedo com o Andrei, da Atlas, né, Renato, seu colega. Ele acha que você trazer de volta o tema da corrupção, por mais precificado que isso esteja para o Lula, neste momento, só de lembrar, pode dificultar para ele fechar a conta no primeiro turno. Não que isso comprometa uma eventual vitória no segundo turno, não é isso. Mas talvez dificulte esse voto útil desse 0,1 aí que ele talvez vai precisar. Só um detalhe, Márcio. É que você não precisa, com candidatos com interesses próximos, você pode terceirizar a crítica. Então, esse princípio do bateu, apanhou ou não, independente do tema relacionado a isso, se a crítica não vem direto do presidente da República, atacando o ex-presidente da República, por exemplo, no tema de costumes, que é o tema que afasta o Bolsonaro do eleitor nem-nem. Assim, o eleitor nem-nem não gosta do presidente da República, pelo que ele julga não ter sido um bom comportamento durante a pandemia, e pela pauta de costumes, que eles consideram que o presidente não tem uma pauta próxima deles com relação a isso. Quem vai fazer esse papel, provavelmente, é o Padre Kelmo. Então, ele será muito mais agressivo, colocará a pauta de costumes, que não é a pauta que o Bolsonaro pode colocar. A gente fez testes com relação ao potencial de agressividade, até que ponto vai isso. Então, obviamente, o Bolsonaro vai colocar esse tema nas ações contra o Lula. Eu acredito que já está precificado, como já disse aqui na Arena,
algumas vezes, mas o que vai importar para isso é a resposta que o presidente Lula vai dar. Se será a resposta que ele deu para o Bonner na sabatina ou se será a resposta péssima que ele deu para o Bolsonaro no debate da Band. Isso vai ter mais influência do que o ataque em si. Só aumenta a nossa expectativa para o debate que virá esta noite. Por isso eu jogo para o Felipe Moura Brasil, que já se junta a gente aqui. Qual é a sua expectativa, Felipe? Até à luz desses números, 50 Lula, 36 Bolsonaro nos votos válidos divulgados há pouco pelo Datafolha. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A eleição no primeiro turno, se o Lula vai faturar já ou não, vai ser decidida no detalhe. E o debate, obviamente, é muito importante em razão desse detalhe. Quer dizer, pode virar ali um ponto de voto, 2 pontos, isso pode fazer a diferença no final. Há uma preocupação imensa na campanha do Jair Bolsonaro para que ele não alopre, para usar o verbo que ele usou recentemente, quando se arrependeu, se disse arrependido em relação àquela declaração de eu não sou coveiro, na época da pandemia. É uma preocupação muito grande de que ele mantenha a tranquilidade, mantenha a serenidade. O Lula, ele já está bastante treinado há muito tempo para manter essa serenidade. Então, ele está sendo orientado ali para não cair nas provocações e para reagir conforme aquilo que foi preparado. No último debate, em geral, os textos vêm mais ensaiados. Então, o candidato tem ali uma listinha de escândalos do outro para citar num mesmo parágrafo que ele já treinou. Aquela fala, ela vem treinada. E certamente, em razão da corrupção, das acusações de corrupção, o Lula vai vir com uma ficha de escândalos do governo de Jair Bolsonaro, seja no meio ambiente, seja no Ministério da Educação, seja o orçamento secreto que ele já levantou na sabatina no Jornal Nacional, seja a compra de imóveis em dinheiro vivo, que ele já citou numa série de discursos que ele fez em palanques pelo Brasil. Ele deve ter um discurso ali muito preparado para tentar se limpar na sujeira do Bolsonaro, como o Bolsonaro faz com a sujeira do Lula e do PT de uma maneira geral. Ciro Gomes deve, mais uma vez, mostrar que o Lula e o Bolsonaro se alimentam, que foi a crise econômica, junto com os escândalos de corrupção, que gerou o bolsonarismo e agora a solução seria errada de novo, de se voltar ao Lula. E a Simone Tebet, como vocês comentaram, deve manter o tom que ela tem tido nos debates de TV, que tem tido um excelente desempenho, aliás, de uma maneira mais genérica, mas com algumas frases de fácil assimilação pelo eleitorado. Então, promete o debate, mas ele é muito mais ensaiadinho do que os outros. Vamos ver se em algum momento vai gerar algo de improviso que surpreenda todo mundo. E o padre Kelman vai ser linha auxiliar do Bolsonaro, certamente vai falar de aborto, de repente até de drogas. O Lula já deve estar preparado para responder, até porque o Geraldo Alckmin tem dito aí que é contra a legalização do aborto, para além daquilo que já é previsto em lei, e que o Lula deve manter tudo como está. Márcio, deixa só eu trazer uma apuração rapidinha sobre a estratégia do Lula para a corrupção. Eu falava na campanha dele hoje e o que eles estavam colocando é o seguinte, olha, na avaliação deles, tá? O Lula foi amplamente investigado e nada ficou comprovado. Então, ele teria isso para colocar. Já Bolsonaro, jogando para Bolsonaro, tem escândalos que não foram investigados. Então, talvez venha uma estratégia aí de jogar para o outro lado e dizer, olha, a minha vida já foi devassada, eu não devo mais nada, e você? É que esse debate vai ser interessante porque a gente nunca teve tão claro o jogo duplo que existe entre 2 candidatos. No caso, o padre Kelman e o presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou muito claro no debate do SBT e, sem dúvida nenhuma, nesse debate decisivo da TV Globo, vai se reforçar, né, Thaís? Sim, Márcio, essa semana eu falava aqui no Arena que o próprio Lula pediu que os seus auxiliares fizessem uma espécie de pente fino na vida de padre Kelman, para identificar todo o histórico dele. Foi feito esse pente fino, os integrantes do PT descobriram a filiação de Kelman ao PT na juventude e que agora ele disse se arrepender de ter sido filiado à sigla, mapearam todo o histórico dele também, toda a vida religiosa dele também. E aí, um ponto interessante, Lula foi orientado a não entrar no questionamento da legitimidade religiosa do padre. Ou seja, se ele é padre ou se ele não é para ele entrar nesse debate. A ideia é que ele fuja desse debate. A ideia é questionar ali a legitimidade da candidatura, justamente fazendo essa associação como uma linha auxiliar
do Bolsonaro. E aí, conversando com os integrantes da campanha petista hoje, o que eles me disseram? Me disseram que o clima, o espírito de Lula é diferente daquele que ele esteve no debate da Band. Porque lá no debate da Band, o que os petistas disseram? Que Lula foi obrigado, ele não queria ir ao debate. Dessa vez, não. Ele está num outro espírito e por isso eles acreditam que ele esteja mais bem preparado. E aí, um último bastidor, Lula fez questão de fazer essa preparação final com um petit comitê. Pediu apenas 3 pessoas muito próximas para ficarem com ele, para que ele pudesse evitar ser contaminado por muita influência. Então, a avaliação é que Lula estaria bastante tranquilo e preparado justamente pensando que sim, vai ser o principal alvo dessa noite. A gente faz esse aquecimento do debate com as informações dos nossos analistas enquanto a gente está recebendo os números do Datafolha. Como já divulgamos, no primeiro turno, Lula 50% de votos válidos, Jair Bolsonaro com 36%. Agora a gente já tem a simulação do segundo turno aqui na tela. Lula do PT aparece com 54% e Jair Bolsonaro com 39%. Aqui também não houve grandes mudanças, né, Yuri? Não. Também oscilações tudo dentro da margem de erro. E é importante esclarecer que aqui a gente está falando de estimulados, não de, obviamente, não de votos válidos, porque senão a soma dos dois teria já que dar 100. E porque é natural, porque ainda é bem nessa linha que a gente estava até comentando, de que não é possível se ainda identificar quantos que vão anular, quantos que não vão votar no segundo turno. Existe uma tendência de redução do número de eleitores que vão ao segundo turno em comparação com o primeiro turno, porque aqueles que não querem nenhum dos dois que vão para o segundo turno desistem de votar, preferem ir curtir um feriado, às vezes tem emenda de feriado e por aí vai. E o que acho que é importante também lembrar em relação a essa pesquisa de votos válidos, Márcio, se a gente fizer um histórico, e até falando disso, estava falando hoje com o Bruno Caraza, que é um economista ali da Universidade Federal de Minas Gerais, que muito estudioso também da área política, e ele fez um histórico de pesquisas do Datafolha nessa reta final de campanha e comparando os votos válidos, a pesquisa com os votos válidos. Estou aqui. E existe não é uma tendência, mas acaba ocorrendo que o líder nas pesquisas, independentemente de coloração partidária, acaba sendo superestimado. Isso desde 94 até 2014. Em 2018 aconteceu diferente. A pesquisa apontava, sim, o crescimento de Jair Bolsonaro, mas ainda houve um crescimento do sábado para o domingo e ele teve, em vez dos 40 votos que estavam estimados no sábado, ele teve 46% dos votos válidos. É uma boa diferença, né? É uma boa diferença, além da margem de erro. Mas isso ocorreu também com o Fernando Haddad, o segundo colocado. Ele também teve um crescimento, terminou com um pouco menos do que 30% dos votos válidos. A pesquisa do Datafolha de véspera ali também dava um pouco menos. E o que aconteceu é muito nítido que os outros candidatos, terceiro, quarto, quinto lugar, que eram Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, na ordem do terceiro colocado, Geraldo Alckmin, etc., esses votos que saíram de lá foram redistribuídos para os dois. Se você me permite, eu estou com os exemplos aqui. 2002, Lula na pesquisa de véspera dava 48, o resultado foi 46, Lula liderava. 2006 foi a mesma coisa do Datafolha. O IPEC diminuiu um ponto, o IPEC que na época era Ibope, diminuiu um ponto percentual. E o Alckmin, que dava 38% de votos válidos, chegou com 40% em 2006. Em 2010, Dilma, caiu de 50% para 47%. Serra subiu de 31% para 33%. Eu só estou dando os números do que o Yuri acabou de... Mas eu me perdi. Quais foram as principais surpresas aí que você então, identifica? É um padrão, Raquel. Não tem surpresa. É tudo isso. dentro da margem de erro. Mas, historicamente, acontece o seguinte. O cara que está líder perde 1 ou 2. Pesquisa para o resultado. Da pesquisa para o resultado final. Da última pesquisa para o resultado. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com o Lula, aconteceu com a Dilma. Então, nós não temos aqui... A gente estava falando disso da coluna do César Felício lá no Valor.
não pode ser um padrão nas candidaturas à direita e à esquerda? Porque em todas as últimas, as bolas azuis, na de 18, a bola verde e amarela, vamos dizer assim, ela teve um repique para cima entre as últimas pesquisas e a... É que eu coloquei, Caio, aqui a partir de 2002, para fazer o paralelo com a urna eletrônica, tá? Ah, sim. Para se aproximar com a urna eletrônica. Se Mas você for pega pegar no 94, Fernando Henrique... 98, Fernando Henrique também foi superestimado na pesquisa. tá. O que nós estamos querendo dizer na prática com isso? Que aquela história do não perder o voto não é exatamente assim. Porque se fosse eu não perder o voto até a véspera. É o que você vai falando. Na hora, isso não funciona, porque senão o líder não pegaria. E a única exceção, como disse o Uri, é na eleição de 2018, né, que o Bolsonaro teve mais 10 e o Haddad mais 7. Gente, deixa eu só interromper. Só terminar aqui claro, esse giro, só para também te contar, que chama muita atenção. Raquel e Caio, porque aí nessa, se a gente pegar 94 e 98, houve uma subestimação do segundo colocado nessas duas pesquisas, que era o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas de qualquer forma, o Instituto conseguiu chegar ao nome que iria vencer aquela eleição. Em uma frase, todos acertaram... Né? E com exceção de 2018, todos acertaram dentro da margem de erro. O movimento pode não ter sido tão intenso de subida ou de descida, Sim, mas... Todos os institutos acertaram dentro da margem de erro e todos os institutos que estão soltando pesquisa agora, os principais institutos que estão soltando pesquisa agora, no voto válido não tem essa mesma diferença que a gente vê no voto total. A gente está aqui perguntando para quem as pessoas votam, interessado em que candidato elas estão dedicando seus votos nessa pesquisa. Mas temos também os números do Datafolha da rejeição. E a rejeição do presidente Bolsonaro segue acima da casa dos 50%, 52%. Lula aparece com 39% e Ciro Gomes do PDT com 24%. É importante dizer que essa pesquisa Datafolha foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 6.800 pessoas entre os dias 27 e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.